O Gabriel sempre lembra do Jacó, porque o Jacó é aquele camarada dedicado a ter a esposa que ele deseja. Olha para duas irmãs e fala assim: eu quero casar com a Raquel. O que eu preciso para casar com a Raquel? Bom, trabalha aí 7 anos. E ele trabalha 7 anos, e o Labão, é o Labão, né? E o Labão, mentiroso. Também com um nome desse, dá de suspeitar da característica do cara. O Labão, depois de 7 anos de trabalho do Jacó, Jacó chega todo faceiro, falando: pronto, pode mandar a Raquel. Ele manda a Lia. Jacó fala: uai, mas eu queria casar com a Raquel. Eu falo: tá simples, é fácil casar com a Raquel. O que eu faço? Trabalha mais 7 anos. Irmão, você sabe que o Labão tem razão em algumas coisas? E aí vocês que estão com filhos mais novos, essa seria talvez uma boa prova. Quer casar? Quero. Vai trabalhar primeiro. Vai mostrar que você tem disposição para o trabalho. Vai mostrar que você tem coragem de trabalhar. Se você tiver coragem de trabalhar, eu tenho coragem de deixar você casar com a minha filha. Agora, se você não tiver coragem de trabalhar, não vai ter jeito. Você vai ter que casar com a filha do vizinho. 14 anos Jacó trabalha para casar com Raquel. Alguém diz: o Labão não tem palavra. Não, ele tem palavra. O Jacó pediu uma filha, ele deu uma filha. Agora, se o Jacó queria trabalhar as duas, então tem que trabalhar dobrado. Jacó, então, casa com Lia e casa depois com Raquel. Tá? Não me perguntem por que não pode mais. Não me perguntem por que se podia para Jacó, por que não pode para nós. Tá? Isso aí, você não faça isso, especialmente se você estiver perto da sua esposa. Que ela pode achar que você estava com intenção de casar com mais gente. Mas se você já casou, se você é casado, você já descobriu por que a gente tem uma mulher só. Imagina se você tivesse duas dessas. Então, fique contente com a que você tem. Bom, obviamente, nós já começamos aqui com um problema, né, na família. Porque das duas esposas que Jacó tinha, ele tinha uma preferida. Ele tinha uma preferida, né, Irene? Ele tinha uma preferida. E a Raquel era a preferida. Em qualquer ambiente, irmãos, em qualquer ambiente de relacionamento com mais de duas pessoas, se há preferência, há problema. Não tem jeito, em qualquer ambiente. Porque sempre, aquele que não é o preferido, vai ficar magoado. Essa casa começa com um problema. E essa casa começa com um problema, e nós vamos ver que esse problema vai se perpetuar. Porque se tem outra coisa também que nós já aprendemos com a vida, é que dificilmente aquilo que começa errado conserta. É difícil consertar aquilo que já começou errado. Porque às vezes, para tentar consertar, você comete mais uma sequência de erros. Numa família que já começa com predileção, os filhos começam a nascer. Jacó teve 12 filhos. 12 filhos com 4 mulheres. Teve Lia, a sua primeira esposa, Raquel, a esposa preferida, e as 2 servas, a Zilpa e a Bila, ou Bilá, mas aqui está escrito Bila. De Lia nasceram Rúben, que é o mais velho,
Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. A Zilpa, que era serva de Lia, e aqui a história é engraçada, porque quando a Lia imagina que não vai ter mais filho, para continuar a encher a casa e a terra, ela pega a serva dela e fala para o Jacó, fala, agora a serva está aqui, pois faça filho nela. Lia não sabia que ainda teria mais uma filha, que no caso seria Diná. Mas é aqui nessa história que entra a Zilpa. Depois, a Raquel, vendo que não está tendo filho e não está tendo nada para sobrar para ela, e agora se sentindo menosprezada, porque num contexto, veja bem como as coisas vão mudando, no começo da história, a Lia é a menosprezada. Por quê? Porque o Jacó gosta é da Raquel, mas quem tem filhos é a Lia, e nesse contexto cultural, quem tem filhos é abençoado, e quem não tem é amaldiçoado. Então ela começa a perder espaço dentro da casa, porque só a Lia tem filhos, e agora a serva da Lia tem filhos, e ela fala assim, e eu? Aí ela tem a brilhante ideia, chama a Bila, a sua serva, e fala, ó, pelo menos vai ter filho com a minha serva também. E da Bila, que é serva de Raquel, nasce Dan e Naftali. Por último, então, Deus decide abençoar a Raquel, e nascem 2 filhos. Primeiro, que é o 11º filho de Jacó, José, que é sobre quem conversaremos durante esse mês. Mas depois do José, vem o Benjamim, e no nascimento de Benjamim, morre a Raquel. Raquel morre no parto do Benjamim, e assim é constituída essa família de José. A história vai nos mostrar que José passa a ser o filho preferido de Jacó. E por que José é o filho preferido de Jacó? A conclusão é óbvia. Ele é o primeiro filho da mulher que Jacó amava. É só por isso que José é o preferido. Porque ele é o primeiro filho da primeira mulher com quem Jacó quis casar. E é por isso que os outros 10 irmãos passam a odiar o José. Por quê? Porque há uma predileção naquela família. Porque um filho é melhor tratado do que os outros filhos. Porque há mais demonstração de amor para um do que para todos os outros. E é esse o contexto da história de praticamente 13 anos de tragédia na vida do José. Os 13 anos seguintes de tragédia na vida do José é em função disso, do ódio gerado pelo pai no coração dos filhos. Mas lembrem-se, isso não começou aqui, na criação dos filhos, isso começou na relação com a esposa. A predileção lá atrás ecoou numa predileção aqui na frente, que agora gera todo o problema nessa história da vida do José. A gente conhece a história da vida do José e veremos muitas vezes, porque a história da vida do José é uma história boa. Num relance de narrativa, você vai ver o José sendo vendido pelos irmãos como escravo,
o José indo para a casa do Potifar, o José sendo assediado pela mulher do Potifar, o José indo parar na cadeia, o José sendo esquecido na cadeia, e depois o José sendo governador do Egito. A gente olha para a história do José e fala assim: como eu me identifico com José? Porque José é íntegro, José é reto, José é direito, porque José persevera, porque José faz o bem mesmo quando todos fazem mal a ele, porque o José continua firme no propósito, porque José crê no sonho, porque José confia em Deus. E a gente olha para José e fala assim: como é bom ouvir falar de José e como é bom se identificar com José. Mas nessa manhã, eu queria convidar você a refletir o quanto nós nos parecemos com os outros. E como muitas vezes o nosso comportamento não é de José, o nosso comportamento é de Jacó. Como muitas vezes o nosso comportamento não é de José, o nosso comportamento é dos irmãos de José. Como muitas vezes o nosso comportamento não é de José, o nosso comportamento é de Potifar. Como muitas vezes o nosso comportamento não é de José, mas o nosso comportamento é da mulher de Potifar. Como muitas vezes o nosso comportamento não é de José, o nosso comportamento é do copeiro. E nessa manhã, é sobre isso que eu queria conversar com vocês, nesses próximos minutos. Renato, difícil, né? Garganta. Eu falo para o Renato porque o Nicanor está cuidando da porta, e o Renato está sem fazer nada ali, ó. Irmãos, Jacó é aquele que provoca a ira nos seus filhos, que gera contenda dentro da sua própria casa, que semeia vento no seio da família, e que depois se desespera com a tempestade. Preste bem atenção nisso. Às vezes, e não poucas vezes, nós somos aqueles que semeamos vento, e depois nos desesperamos com a tempestade. Quantas vezes, irmãos, você, somos o problema dentro da nossa casa. Nos sentimos a solução, somos os donos da razão, mas na realidade, não percebemos que somos nós que estamos causando os problemas. Aqui é praticamente você viu como é que é aqui? Um revezamento de diácono, um mais bonito que o outro. Os outros são bem mais bonitos do que esse. É um mais bonito do que o outro são bem mais bonitos do que esse. Vai melhorando, você vai ver, até o final vai vir um bonito. Obrigado, Silvio. Quem causa confusão dentro da sua casa? Quem é a fonte da confusão? Quem é o vulcão? Ah, pastor, é que eu não tenho paciência. É que eu não tenho paciência. É que eu não tenho paciência. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Todo mundo que diz que não tem paciência, ama e até exige que as pessoas tenham paciência com eles. Todo mundo que não tem paciência quer ser compreendido. Ah, não, precisa entender. Entender o quê? Entender que você não tem disposição para mudar? Entender que você se sente o centro do mundo e que todo mundo precisa se render aos seus pés? Entender que a sua vontade é soberana e que até Deus deve fazer a sua vontade, porque senão ele está errado? É isso. Porque esse é o princípio daqueles que arrumam confusão o tempo inteiro. E qual é o princípio daqueles que arrumam confusão o tempo inteiro? A razão. Os senhores da razão têm sempre absoluta certeza que todas as outras pessoas estão fazendo errado.
e que ele é o responsável pela ordem, ele é responsável para que tudo aconteça muito bem, ele é responsável para que tudo saia nos conformes. E essa pessoa vira um centro de confusão, porque é muito difícil lidar com gente assim. É gente que se acha. É gente que como é o nome daquela pessoa que só pensa nela mesma? Narcisista. Queridos irmãos, há milhares, muitos irmãos narcisistas que deveriam se converter a Jesus. Só gostam de si mesmo. Deixa eu dar uma dica para você. Todas as vezes que você só gosta de gente que faz o que você quer, você é um narcisista. Porque você não gosta de pessoas. Você gosta só de você mesmo. E o fato de você gostar só de você mesmo faz com que você goste somente de quem atenda os seus pedidos, atenda as suas necessidades e faça a sua vontade. Por quê? Porque você é o centro do universo. Qualquer pessoa que negue a sua vontade se torna um inimigo. Qualquer pessoa que te diga não se torna um adversário. Por quê? Porque te ofende. E aí você vira o centro da confusão dentro da sua casa. Você trata a sua esposa assim, porque as coisas têm que acontecer no seu entorno, ao seu redor. É a minha comida, é a minha casa, é o meu jeito, é a minha forma, é o meu, é o meu, é o meu, é o meu. Escuta. Vai viver sozinho. Qualquer pessoa, viu, Vanessa? Qualquer pessoa que goste de ter o seu horário, as suas coisas, o seu jeito, a sua forma, o seu, não deve cometer a besteira de casar. Né, Damares? Damares passou a vida inteira só com as coisas dela. O horário é dela. Anda onde ela quer, vai onde ela quer, fala com quem ela quer, e ninguém tem nada a ver com isso. Não é assim, Damares? E aí, ó, viveu bem, ó, chegou aos 80, sossegado na vida. Agora, se você constituir um casamento, se você tem uma família, acabou esse negócio. Mas eu sou livre, é livre para ser solteiro. Irmãos, gente casado não é livre. Gente casada é comprometido. Gente casado tem compromisso. E o primeiro compromisso de alguém casado é com a sua própria casa. Ontem eu vi uma mulher comentando no Instagram que ela achou um absurdo que as amigas dela convidam a amiga para sair e a amiga fala que tem que falar com o marido. Isso é uma prisão, isso é um absurdo, isso é uma submissão insana. Onde já se viu ter que falar com o marido para sair, ter que falar com o marido para fazer alguma coisa? Irmão, quem não quer falar com ninguém vive sozinho. E aí vira o centro da confusão, e depois as coisas vão saindo do controle, a casa vai virando um inferno, a família vai se desfazendo, se desconstruindo, e alguém fala assim, mas Jacó, o irmão se tornou um Jacozinho, a irmã é uma Jacozinha, que consegue criar confusão dentro da própria casa, e agora reclama da tempestade que vem sobre a casa. Mas essa tempestade que vem sobre a casa foi a senhora, o senhor que criou. Então Jacó é aquele que provoca ira nos outros, que gera contenda dentro da própria casa. E eu preciso avaliar muitas vezes se eu não tenho sido essa pessoa, o nervosinho, a nervosinha, o irritadinho, a irritadinha. E aí aquele tipo de gente que eu mais me angustia, que é o mal educado, o grosso. Irmãos, já falei umas 30 vezes aqui, mas pensa num cara angustiado com gente mal educada, com gente grossa, estúpida.
Eu acho de uma desnecessidade, eu acho de uma desnecessidade desnecessária. Tudo tem jeito de falar, tudo tem hora de falar, tudo tem como falar. Ah, mas é que eu sou assim. Muda, 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 porque até burro é domado. Mula é domada. Dá trabalho, mas doma. Impossível que você não mude. Então, às vezes, nós somos muito parecidos com Jacó. Falando nisso, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estou olhando aqui, o irmão não está aqui. O irmão tem uma angústia. Às vezes vem, Vilmar, pastor. Não tem esses pastores que estão rodados na vida? Aí, pastor. Aí vem visitar a igreja. Aí esses dias veio um visitar a igreja. Ele visitou a igreja algumas vezes já. Me encontrou no mercado. Que triste me encontrar no mercado, irmãos. Que não seja para falar de comida, me dá agonia. Parar no meio do mercado e ficar conversando de nada. Então, ele tinha alguns apontamentos para me fazer. Já logo fiquei pensando, falei, bom, não pedi apontamento nenhum, mas quer fazer, eu sou educadinho, fiquei quietinho e fala, pois não, olha, eu fui lá, hein? Falei, que bom que o senhor foi lá, eu já achei que era de outra igreja. Outra coisa, gente, me ajuda. A pessoa chega para mim e fala assim, lembra de mim? Você quase me mata, porque eu lembro. Agora me pergunta, lembra do meu nome? Não, do meu nome não. Não me pede para eu lembrar do nome, porque eu não lembro do nome de ninguém. Mas assim, lembra de mim de onde? Aí me mata. Lembra de mim de onde? A vontade que dá de falar é do boteco, lá da distribuidora de bebida da esquina de casa. Mas não falei. Fiquei olhando para ele e falei, olha, eu lembro, mas de onde mesmo? Eu falei assim, é lá da igreja do Éder? Eu já jogo para longe, né? Falou, não, eu fui lá na sua igreja. Eu falei, que bom que você foi lá na igreja, eu sabia que eu lembrava de você. Eu lembro de você. Aí ele falou assim, eu sou pastor, mas tem mais de ano que eu não vou na igreja. Tá bom, já comecei a gostar da conversa. Sou pastor, mas tem mais de ano que eu não vou na igreja. Daí ele falou assim para mim, está dentro do contexto, viu gente? Daí ele falou assim para mim, você podia pregar um pouquinho mais o Antigo Testamento, né? Fui lá 3 vezes, você só fala de Novo Testamento? Eu falei, que é mais fácil achar Jesus ali no Novo Testamento, o outro dá muito trabalho de explicar, então no Novo Testamento é mais fácil falar de Jesus. Mas você bate muito. Um povo bom daquele, eu vou lá, você fica batendo neles. Eu falei, eu bato neles, bate, vixe, você é muito violento. Eu falei, sou violento. Acabei de descobrir que eu sou. Aí falei para ele, então marca para você ir lá, que eu vou ver se eu falo algumas coisas boas no Antigo Testamento para você. Vai lá um dia desses. Ele não veio, não está aqui, né? Só faltava estar também, eu não tenho enxergado, né? Mas aí eu estava falando do Jacó, parece que fica um pouco violento. Eu falei, gente, será que eu estou batendo nos irmãos? Mas pelo menos se estou batendo no Velho Testamento. Já consegui atender metade da solicitação do irmão. Viu, Vilmar? No final, Vilmar, você me fala o que você quer que muda também? No final você fala assim, pastor, eu acho que podia mudar isso aqui, mudar aquilo ali. Pastor Vilmar é lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Participou comigo talvez dos piores momentos da minha vida no ministério. O Vilmar estava lá nos dias mais ruins, de quando eu tive a infelicidade de ser interventor lá em Minas Gerais, na Urmiban. O Vilmar estava lá, como um bom mineiro, sentado desse jeitinho. Você nunca sabe o que está passando pela cabeça deles. Como um bom mineiro, ele está rindo para você, discordando, e está tudo sossegado. E ele está falando, concordo com nada disso, porque mineiro é desse jeito, tá? Cuidado, gente. Eles estão rindo, eu bato,
Arimateia, você não sabe nunca o que está passando dentro da cabeça deles. Você só sabe de uma coisa: não manda eles gastar, não. Que gastar eles não gostam. Essa é a única certeza que você tem com um mineiro, eles não gostam de gastar de jeito nenhum. Então, às vezes, você quer ser Jacó, quer ser José, mas você parece mais com Jacó. E cuidado na sua casa, para você não estar sendo o Jacó da sua casa. Quem mais arruma confusão dentro da sua casa? Quem mais arruma confusão na sua vida? Quem mais arruma confusão no seu trabalho? Quem mais arruma confusão lá na sala da Wilane e da Geisa? Quem mais arruma confusão lá na escola da Liliane? Lá no trabalho do Fábio? Quem mais arruma confusão lá na escola da Fernandinha? Tem gente que é campeão. Tem gente que consegue ser em casa, no trabalho e na igreja, tipo assim, top 1. Arruma confusão onde passa. Mas às vezes, na intenção de ser José, a gente se parece muito mais com os irmãos dele. A gente tem inveja. E nessa inveja, a gente quer eliminar aqueles que provocam em nós inveja. Nós criticamos, nos incomodamos com os sonhos deles, e quando temos a oportunidade, lançamos ele fora. Isso acontece no meio da família. Eu já disse algumas vezes aqui, toda família tem um irmão que vai bem, e geralmente o irmão que vai bem, os outros irmãos ficam com raiva dele. Na maioria das vezes, o irmão mais rico da família é o mais detestado pela família. Por quê? Eu conto para você. Porque todos aqueles que ficaram pobres acham que o que ficou rico tem a obrigação de cuidar de todo mundo. Sendo que todos tiveram a mesma oportunidade. Agora, teve um que deu certo. Glória a Deus pela vida dele. Teve uns que não deu, e louvado seja o Senhor. E vamos tocar a vida. Você não pode fazer daquele que deu certo seu inimigo. Alguns escritores dizem que uma das piores coisas na nossa vida, ou das piores não, uma das coisas mais difíceis é a gente conseguir comemorar o sucesso do outro. Você quer ver uma coisa? Amigos de infância, amigo de adolescência, amigo de juventude. Um estoura, fica rico, o outro começa a falar, deve estar mexendo com droga. Viu aquilo lá? Aquilo é tóxico. Alguma coisa deu errado. Aí a irmã casa com um cunhado que é rico, você já tem raiva do cunhado, porque você tem certeza que o cunhado tinha que te sustentar. Irmãos, nós precisamos guardar o nosso coração com relação a isso. Porque essas coisas consomem o nosso coração. Essa vida de comparação, ela é um autoextermínio a prazo. É um autoextermínio a prazo. Ontem eu vi um desses videozinhos, feriado. Ontem eu vi um desses videozinhos, uma moça, lógico, era uma sátira, ela estava fazendo, era ironia, mas ela estava mostrando como que essas novas doutoras da estética se destacam. Então aluga um carro importado, aluga uma sala chique, aluga até bolsa de marca para gravar vídeos de sucesso. Para quê? Simples, para causar inveja nos outros, para causar essa vontade, gerar essa vontade no coração das outras pessoas de terem o que ela tem. E nessa necessidade de terem o que ela tem, quer aprender como é que ela conseguiu. Ela não conseguiu nada, ela só representa uma conquista. E ela começa a ensinar aquilo que nem ela mesma sabe,
que é como ter sucesso na vida, porque ela aprendeu como enganar as pessoas, não como ter sucesso na vida. Mas a inveja faz com que você comece a copiar aquelas pessoas. Irmãos, eu tenho menos dificuldade, menos preocupação de você ter inveja, eu tenho muita preocupação de inveja de quem você tem. Porque existe lá uma inveja meio saudável, que te motiva a ser melhor. Eu, por exemplo, o Abílio, quando eu vejo o Augusto Nicodemos dando uma aula, eu gosto mais das aulas dele do que da pregação dele. Quando eu vejo o Augusto Nicodemos dando uma aula, eu tenho um pouquinho de inveja. Quando eu vejo o Saião dando uma aula, eu tenho muita inveja. Mas muita inveja. Eu olho e falo assim, não tem cabimento. Não tem cabimento. O cara fala grego, hebraico, aramaico, inglês, francês, japonês. O cara sabe tudo, o cara traduziu Bíblia, o cara é um monstro de conhecimento. Eu olho e falo assim, meu Deus do céu. Eu queria ser igual a ele sem ler tudo que ele leu, eu queria ser igual a ele sem estudar tudo que ele estudou, eu queria ser igual a ele sem dedicar tudo que ele dedicou, mas não dá, né? Então, esse tipo de inveja é inveja de gente boa. Agora, o problema é que a gente vai tendo inveja de gente ruim, a gente vai tendo inveja de pessoas por causa de dinheiro, por causa de ostentação, por causa de corpo. Quarta-feira nós tínhamos, irmão Wellington, quarta-feira nós tínhamos um campeão aqui no nosso culto, o Zé Mário. Agora pode concorrer aos Arnolds no mundo todo, ganhou o Procard. O cara, irmãos, dá para você estudar anatomia, só com a pose do cara dá para você separar cada músculo. Você olha para um cara daquele e fala assim, Deus, e eu? O que aconteceu comigo? Olha isso aqui, Deus, e eu? Aí fomos perguntar para o Zé, quanto tempo você treina? 22 anos. 22 anos. Fora os mais de 10 mil por mês que gasta, só com suplemento, não é bomba, né? Tem outros nomes, IGH. 3 horas por dia treinando, ainda trabalha dentro da academia, que é para não sair de lá, e aí você olha assim e fala, cara, legal, mas não é para mim, e tudo bem, não é para mim. Os irmãos de José sofrem de inveja. Sabe por que eles sofrem de inveja? Porque o Jacó dá mais atenção para o José, porque a roupa de José é diferente da roupa deles. E aí você vai para as redes sociais e fica se comparando com aquelas pessoas. Irmãos, a gente vai num restaurante bom, uma vez por ano e posta foto. É basicamente isso, mas ninguém fica postando foto de farinha com ovo. Ninguém fica postando foto de marmitinha que leva para comer no trabalho, que esquenta em micro-ondas. Mas vai lá postar foto. Quando eu posto fotos só porque aquele é um momento legal para mim e eu quero registrar e preservar aquele momento, legal. Agora, quando eu posto foto para os outros achar que eu estou feliz, eu sou infeliz. Todas as vezes que você faz alguma coisa para alguém achar que você está feliz, você está infeliz. Todas as vezes que você quer mostrar alguma coisa para alguém, é porque você está infeliz. Eu preciso cuidar disso no meu coração, porque eu começo a contagiar as outras pessoas, e eu começo a criar inimigos. Eles começaram a olhar para o José como o inimigo dele. Gente, tem minha mãe. O mundo dos irmãos do José ficou muito ruim, porque o José ofuscava eles. Sabe outra coisa que incomodava nos irmãos do José? O José não se comportava igual a eles. Como isso incomoda a gente, parece, né?
Como incomoda a gente quando as pessoas não se comportam igual a gente, ou pelo menos do jeito que a gente gostaria que elas se comportassem. Como incomoda as pessoas alguém dizer, não, eu tomo café sem açúcar. Não toma, não tem nada a ver com isso. Não é incômodo nenhum para mim se você toma café sem açúcar. Do mesmo jeito que não deveria ser incômodo para você se eu tomo com açúcar. Por que incomoda o tanto o outro, o comportamento do outro? Ah, eu não gosto disso. Tudo bem que você não gosta disso, eu gosto disso. Ah, mas você devia ser assim. Não, eu não devia ser assim. Eu não posso viver incomodado, porque as pessoas não são iguais a mim. Irmãos, tristes seriam se as pessoas fossem igual a mim. Porque a maioria das pessoas que eu conheço não suportariam a minha vida. Não suportariam viver como eu vivo, não suportariam ouvir o que eu ouço, não suportaria. Não suportaria se privar do que eu me privo, não suportariam. Então não tem como eu ter o mesmo comportamento que você, vivendo a vida que eu vivo. Por isso a gente não pode viver nesse aspecto de comparação e essa medição e o tempo inteiro. Irmão, se eu fosse viver por isso, eu já tinha morrido deprimido. Meus 2 melhores amigos são ricos, o outro é tão estabilizado na vida que dá até raiva. Que é o Matos, vai viajar semana que vem, vai voltar daqui 2 meses, vai viajar daqui 3 meses, vai voltar daqui 4 meses, vai viajar daqui 5 meses, chega no final do ano. Ó, Bílio, o Matos estava me passando os planos dele. Daqui até dezembro, ele deve ficar uns 6 dias aqui em Goiânia. Está difícil a vida dele. Aí eu vou começar a sofrer, porque o meu amigo Matos viaja demais, e eu queria viajar igual o Matos, mas para eu viajar igual o Matos, eu tenho que ter a aposentadoria que ele tem. E não só ter a aposentadoria que ele tem, porque se eu, do jeito que eu sou, com a aposentadoria que ele tem, eu estava endividado já. Então eu teria que ter também o controle financeiro que ele tem para viajar o tanto que ele viaja. Meus outros 2 amigos são milionários. O que o cara gasta com uma vaca resolvia a minha vida hoje. Agora eu vou entrar em crise por causa disso. Vou viver nesse tipo de comparação. Você está entendendo? Que o que mata esses irmãos do José é não suportar o fato de José não ser igual a eles. Vamos fazer uma arte? O José diz, não, não vamos. Gente, quantos amigos você deixou pelo caminho? Quanta gente boa você deixou pelo caminho? Porque a pessoa não quis fazer o que você queria. É a Vanessa lá, capitã, que é tanta gente, aí chega o camarada lá e fala, ô Vanessa, vamos hoje assistir os Filhos do Piseiro? Aí a Vanessa fala, não gosto disso, vou esperar outra coisa, deixa vir outro show aí, porque os Filhos do Piseiro eu não gosto. Aí a pessoa sai, conhece os Filhos do Piseiro? Conhece? Ninguém conhece os Filhos do Piseiro? Depois eu mostro para vocês. Não, não mostro para vocês, não dá para mostrar na igreja. Aí a Vanessa fala assim, não gosto disso. Cara, tudo bem, a Vanessa não gosta disso, eu posso respeitar que a Vanessa não gosta disso, eu posso chegar para o próximo amigo e falar assim, ó, capitã lá enjoada, crente, quadrada, retrógrada, vai morrer sozinha, não gosta de Filhos do Piseiro. Gente, o que tem? E aí você deixa amizades, você deixa gente boa de lado, porque a pessoa gosta de coisa diferente de você. Foi isso que aconteceu com os irmãos do Jacó, e às vezes isso acontece com você na sua vida. A inveja, a comparação, o descartar gente que não concorda, que não gosta das mesmas coisas que você gosta.
E isso não deveria ser impedimento para amizade nenhuma. Não devia ser. Eu tenho amigos que amam música gospel. E nem por isso eu deixo de andar com eles. Nem por isso, nunca desfiz de nenhum amigo meu porque gosta de música gospel. Acho lindo. E agora arrumei uma nova música. Pô, vamos cantar aí numa quarta-feira, hein? Cadê o Gabriel? Qual que é a música, Gabriel? Qual que é a música, Cássia? Ah, lembrei. Ele mora acima das estrelas. É essa, ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Pronto, é a minha nova música de cabeceira. Conhece? Ah, vou mandar lá. O refrão só, ele mora acima das estrelas, ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele é do tempo que a Fernandinha era menina. Não sei quem que escreveu lá para mim, que era... Ah, não, foi a pastora lá de Rondônia, que falou, essa é do tempo que eu era criança. Eu calculei, ela tem quase 60 anos, então ela é do tempo do Renato. Renato conhece ela também. Ele mora acima das estrelas, ele é Jesus, o Rei da Glória. Eu não deixo de andar com ninguém, porque gosta de música gospel. Não deixo, mas legal, pronto, vamos andar junto. Depois, a gente quer ser parecido com José, mas a gente parece mais o Potifar. Impulsionados por nossas paixões, nos apressamos em julgar o outro. Somos precipitados em nossas decisões. Acreditamos em fofoca, sem investigarmos a fundo a verdade por trás dos boatos. E pior, preste atenção nisso. Sacrificamos gente boa por causa da conversa de gente ruim. Guarda isso no teu coração. Sacrificamos gente boa por causa da conversa de gente ruim. Irmãos, na boca de quem não presta, ninguém presta. A fofoca por si só já é um dano. Mas dependendo da boca que vem, você precisa ter 3 pés atrás. Porque já dizia aquele poeta da música popular, assim como ele fala de você para mim, também mete o malho de mim para você. Quem tem facilidade de falar dos outros para você, tem facilidade de falar de você para os outros. Eu estabeleci um filtro na minha vida. Durante algum tempo, e até hoje, eu sou alvo de uma perseguição constante. Mas eu decidi claramente como é que eu separo as pessoas. Aqueles que acreditam no que falam de mim, melhor que não andem comigo. Porque se acreditam no que falam de mim, de fato eu não presto. E se eu não presto, é melhor que não ande comigo. Afinal de contas, eu posso contagiar você com a minha maldade. Agora, se você me conhece de perto, você não acredita. Porque você sabe quem eu sou. Então eu decidi andar com quem sabe quem eu sou. E não me ofendo. E por que eu não me ofendo? Eu só me ofendo mesmo quando falam verdade a meu respeito. Porque, gente, dura coisa é você ouvir verdade a seu respeito. Eu me ofendia muito, Silvio, quando a Cássia falava que eu estava gordo. Podia o mundo inteiro falar que eu estava gordo, que eu achava que era um elogio. Mas se a Cássia falasse que eu estava gordo, por quê? Por que me ofendia? Porque a balança não deixava, não negava aquilo de jeito nenhum. Eu subia nela, dava 108, 109.
às vezes 110, e eu ainda mentia para 108, ou então pesava 108, mentia, falava que estava com 106, e para o resto falava que tinha 104, é que a verdade ofende, ninguém gosta da verdade. Agora, você sabe o que eu acho interessante, às vezes, na nossa vida? Dá trabalho aprender, mas que nós deveríamos aprender mesmo, é não nos ofendermos com a mentira. Porque a mentira, irmãos, não é aquilo que a gente é, a mentira é só a projeção do que o outro é em você. Quando eu minto a teu respeito, eu só estou me projetando, é só uma projeção minha mesmo, eu estou falando de mim, eu estou colocando a minha máscara em você, ela não deve me ofender. O Potifar recebe uma mentira, e ele sabia quem era o José, ele conhecia o José, ele convivia com José, tudo que era precioso para ele estava sob o cuidado de José, mas um dia, a paixão do coração dele inventa uma mentira sobre o José, e ele rapidamente acredita, não há uma investigação, não há uma pergunta, não há um questionamento. Quantas vezes eu e você julgamos pessoas porque alguém falou, o que não é muito estranho para um povo que acredita em postagem de internet, que qualquer coisa que aparece na internet é verdade, você não sabe de onde veio, você não sabe quem postou, você não sabe que ideia é aquela, mas pelo simples fato de você não gostar do alvo da acusação, você já dá como verdade. Numa política, por exemplo, polarizada como a do Brasil, qualquer mentira que se invente sobre o Lula, para você é verdade, porque você já não gosta dele mesmo, pronto. E se você não gosta do Bolsonaro, qualquer mentira que invente sobre o Bolsonaro, você acredita de cara. Por quê? Porque você não gosta do Bolsonaro, e a gente vai vivendo desse jeito, alimentados por mentira. O problema é que você vai acreditando em mentira na internet, e vai trazendo mentira para dentro da tua casa, para dentro da tua vida, para dentro dos teus relacionamentos. Irmãos, a verdade é verdade, a verdade precisa ser passada limpo, recebi uma notícia, será? Primeira coisa, irmão, deixa eu dar uma dica para vocês, uma dica, chega uma notícia lá, a Cássia até me mostrou um negócio ontem, o cara começa um anúncio, falando que ele tinha morrido, se você ouvir 2 minutos daquele anúncio, você tem certeza que o artista morreu. Se você continua assistindo, você descobre que não foi ele que morreu. Morreu uma música, morreu alguma coisa na história, mas o cara está vivo. Mas a notícia vem como se o cara tivesse morrido. E sabe o que é pior? Gente inteligente igual vocês, gente inteligente igual a mim, se deixa levar por mentira de gente burra, de gente que não faz outra coisa da vida, a não ser ficar criando quadrinho e mentindo, ou fazendo cortezinho. Eu e você precisamos ser mais prudentes com relação a isso, gente, porque a gente é contra a mentira, não importa de que lado ela seja, pode ser da paixão da gente, se é mentira, é mentira. O Potifar aceitou como verdade uma mentira, porque era de alguém que ele gostava, mas gente que a gente gosta também mente. Eu não posso abraçar uma notícia como se fosse uma verdade absurda. Vou dar um exemplo para vocês de algo que vocês não gostam, só para vocês entenderem bem. De algo que vocês não gostam, porque trato sempre como maioria, né? Esses tempos atrás, chegou na rede social de todo mundo, e de maneira especial, os irmãos da igreja, e gente que é crente gosta muito dessas coisas. Então chegou um discurso do presidente, que é o presidente, você gosta ou não, o cara é o presidente, também conhecido como Lula. Chegou um discurso dele, e corre na rede de todo mundo, que ele está falando assim, porque pobre nasceu para trabalhar mesmo, pobre não tem que crescer na vida, pobre não sei o que, pobre tem que se lascar, e o chamado do vídeo é assim, olha o que ele está falando dos pobres.
E esse corte corre, viraliza, e é uma coisa absurda, porque eu recebo esse corte de pastores, eu recebo esse corte de gente inteligente, eu recebo esse corte de doutores, e eu falo assim, não sei, cara, porque esse cara, ele gosta de adular e adoçar a boca do pobre, ele não deve estar falando isso. Num minuto desse, sem nada para fazer, você quer saber? Fui lá e procurei, até encontrei o discurso. Irmãos, eu particularmente não gosto de nenhum dos dois, tá? Eu não gosto nem do Lula e nem do Bolsonaro, fique isso bem claro. Agora eu gosto do Caiado, eu sou do Goiás, eu gosto do Caiado. Se você não gosta do Caiado, não tem problema nenhum, eu gosto do Caiado. Mas também não sei quanto tempo que eu gosto dele, não. A única pessoa que eu consigo gostar tem muito tempo é minha mãe e a Cássia. E mais ou menos meus filhos, tem dia que eu não gosto deles também não, porque eles fazem raiva. A Cássia nunca me faz raiva. Corre por aí. O pau que rola na internet é que a Cássia nunca faz raiva. Será? Hein? Mas aí, eu fui ver lá. Gente, aquilo era uma mentira. E o pior é que é uma mentira criada por um povo que se propõe a ser honesto. Porque no discurso ele falava assim, eles dizem que o pobre não pode crescer. Eles falaram, o que ele estava tentando fazer era uma crítica à direita, e ele fala assim, esse povo que, eles falam que pobre, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, só que eles tiram a parte que ele está falando, quem falou, e coloca a palavra na boca dele, como se ele tivesse dito. E um monte de irmão, igual a mim, igual a você, chega lá e fala, é isso, está vendo, está vendo? Não está vendo, irmãos, a gente não pode promover a mentira nem de quem a gente gosta, porque a mentira de quem a gente gosta também é mentira. Outra coisa, mentira de direita é do diabo, mentira de esquerda é do diabo, mentira do centro é do diabo, e não importa de que lado você é, o diabo age em todos os lados, inclusive, porque ele não fica parado, tá? O diabo anda ao derredor, e eu não sei se você já percebeu, mas quem anda ao derredor passa pela direita e pela esquerda, passa pela frente e por trás, ele não tem lado. Irmãos, o diabo não tem lado. Se tem uma coisa que o diabo é bom mesmo, é de enganar. Então ele engana da direita, ele engana da esquerda, ele engana à frente, ele engana atrás, ele engana você de tudo quanto é jeito. Aí ele nos mostra na vida do Potifar, que o Potifar foi enganado pela esposa dele. Enganado pela esposa dele. E o pior, ele acreditou. O problema não é também só nós acreditarmos na mentira, o problema é às vezes a gente querer manipular a verdade. A gente querer fazer com que as coisas aconteçam do nosso jeito e criarmos argumentos para isso. E irmãos, o pecado é pecado. Não adianta você procurar na Bíblia um jeito de amenizar, ele é pecado. Não adianta você ler a Bíblia para justificar o seu pecado. A Bíblia não justifica o seu pecado, a Bíblia faz você reconhecer o que é pecado, e o Espírito faz você se convencer do que é pecado, e quem perdoa pecado é Jesus. Não tem o que a gente inventar. Terminando, então, às vezes nós somos o copeiro, nós não somos o José, que está preso, que revela o sonho, não, nós somos o copeiro. E por que nós somos o copeiro? Porque nós rapidamente deixamos para trás e esquecemos daqueles que nos fizeram favores. Mas veja bem, não existe favor quando a relação é de interesse. Se eu faço um favor para você só porque eu estou interessado no que você pode fazer para mim, eu não fiz favor para você. Eu fiz favor para mim mesmo. Eu não fiz por você, eu fiz por mim. Se eu socorro alguém na rua, na expectativa de que Deus me abençoe pelo que eu estou fazendo, eu não estou fazendo pelo outro, eu estou fazendo por mim.
Se eu dou uma esmola, porque eu acho que Deus vai multiplicar na minha vida a esmola que eu estou dando, eu não estou dando uma esmola para ninguém, eu estou investindo na minha própria vida. Se a minha relação com você é o meu interesse em você, eu não tenho relação com você, eu tenho relação com as minhas próprias necessidades e vontades. Você não faz diferença na minha vida. O que faz diferença na minha vida é o que você faz por mim. Esse tipo de relação, irmãos, ela é uma relação nociva, porque ela é de natureza ofensiva. Porque eu te ofendo se a minha relação com você depende só daquilo que você pode me oferecer. Eu estou dizendo que você não vale nada, eu valho. E por causa do meu valor, eu quero que você faça o que eu quero que você faça. Então, esse tipo de relação, ela é sempre nociva, ela é sempre ofensiva, porque você coisifica o outro. Sabe, às vezes eu na posição, eu me sinto um tanto usado pelas pessoas. Sofro pouco com isso, sofro quase nada com isso, porque entendo também que faz parte do meu papel. Faz parte do meu papel. Mas eu vejo muitas vezes na pressa, na disposição, do jeito que as pessoas querem que eu faça as coisas. E depois o tempo que se leva quando a necessidade é minha. Porque quando a necessidade é minha, ela é sempre adiável. Eu posso sempre deixar para outro tempo. Eu posso sempre deixar para outra hora. Eu posso sempre deixar para quando eu puder. Mas quando a necessidade é do outro, eu tenho sempre que responder de pronto. Esses dias eu achei interessante porque as pessoas cobram muito. Uma resposta rápida, uma atenção rápida, porque, obviamente, eu devo viver disso, né? É a única coisa que eu tenho para fazer na vida, é ficar respondendo. Mas esses dias eu mandei um texto de bom dia, aquele texto de bom dia, uma dessas pessoas que exige rapidez de mim, respondeu no outro dia, boa noite, no texto. Para mim tudo bem, o que eu entendo? Não teve tempo de ver, eu vou compreender, a gente tem uma série de dificuldades. Mas a gente precisa diminuir um pouco essa relação constante de interesse. O meu interesse deve ser muito mais no que eu tenho para te oferecer, do que naquilo que eu desejo de você. Assim deveriam ser as nossas relações, é o que eu posso fazer por você, e não somente o que eu quero que você faça por mim. A única coisa que o José pediu para o copeiro foi que o copeiro se lembrasse dele. Ele resolve a vida do copeiro. E ele resolve a vida do copeiro de imediato, na hora que o copeiro quis, ele resolveu a vida do copeiro. Mas o texto diz que depois que o copeiro se livrou da prisão, ele se esqueceu do José. É porque relação com interesse a gente só muda de personagem. Se você não serve para mim, eu arrumo alguém que serve. Se você não faz o que eu quero, eu vou arrumar alguém que faça. Se você não faz do jeito que eu quero, eu vou arrumar alguém que faça. Então, assim, eu não estou nutrindo relacionamentos. O copeiro simplesmente esquece do José. Por que o copeiro esquece do José? Porque ele já resolveu a vida dele. Aí você vai dizer, mas o copeiro lembrou do José 2 anos depois. 2 anos depois. O José ficou mais 2 anos na cadeia. Sabe o que eu acho interessante? Que quando José sai, ele não vai lá se vingar do copeiro. Eu nunca mais nem ouvi falar do copeiro, até vou prestar atenção no texto, para ver se o José, a hora que vira governador, a hora que o faraó oferece o que ele quiser, ele podia ter falado assim, olha, eu quero que você mate o copeiro agora. Mata esse infeliz. Por quê? Porque esse infeliz deixou eu 2 anos preso. Esse filho de Jezabel.
Deixou eu 2 anos preso lá, eu podia estar solto, já tem 2 anos, fiquei 2 anos na cadeia, porque o cara não lembrou de mim. Mas não, o José sai da cadeia para viver a vida dele, não sai da cadeia para viver a vida dos outros. Ele não sai de lá com desejo de vingança, ele não ficou, não vou falar não vou falar. Não vou falar, Bíblia, mas se o José fosse mulher e casada, 2 anos depois ele saía, ia direto no copeiro e falava, agora nós vamos conversar. Você me deixou lá 2 anos, seu infeliz. Agora você vai ver só. Mas não era, José não era. José estava solteiro ainda. Então você entende que as nossas relações deveriam ser muito mais a partir daquilo que eu posso te oferecer do que a partir daquilo que eu desejo de você. Porque nem sempre, irmãos, aqui a gente vai ser respondido na altura que a gente quer. E aí a gente precisa entender que a gente já não é mais criança dentro de um berço, que vai ficar berrando dentro do berço até o pai vir pegar a gente, até a mãe vir pegar a gente, não vai ter jeito. Hoje, na idade que a gente está, na vida que a gente vive, se você ficar chorando dentro do berço, você vai morrer de chorar dentro do berço. A vida mudou, a gente cresceu, as coisas agora já não são exatamente do jeito que a gente quer. Então o José suporta o esquecimento do copeiro, mas eu e você precisamos tomar cuidado para não sermos o copeiro na relação, aqueles que vão deixando para trás, gente que estendeu a mão para a gente. A gente não pode ser o copeiro da relação, gente que só se relaciona por interesse. O que você pode me dar? Se você não pode me dar nada, eu não tenho nada com você. Se você não pode me oferecer nada, eu também não vou te oferecer nada. Esse tipo de relação é nociva. Só que a gente pensa assim, eu já sofri muito sendo José. Não, o que eu quero que você pense nessa manhã é que às vezes você foi copeiro. Que nem sempre você é José, às vezes você é copeiro, que esquece das pessoas, que não dá atenção. Às vezes você é Potifar, que julga antes de saber de tudo, que condena antes de saber de tudo, que se livra por causa daquilo que os outros falaram. Às vezes você é irmão do José, você sofre, você tem inveja, você queria que a atenção fosse para você, você não aceita atenção para os outros. Ou às vezes você é Jacó, um promotor de confusão, desde dentro da sua casa a qualquer ambiente que você frequenta. Eu gostaria que você nessa manhã pensasse um pouco sobre isso. Porque todas essas coisas ruins, irmãos, ela nos aponta para um caminho bom. Se você não se identificou com nenhum desses, parabéns, José, você está num bom caminho. Mas se você se identificou com algum desses, louvado seja Deus que nos dá a oportunidade de mudarmos enquanto é tempo. A minha oração eu não quero ser igual o Jacó, eu não quero ser igual o Potifar, eu não quero ser um irmão de José, eu não quero ser como o copeiro. Inclusive, se eu for como copeiro, eu quero ser o copeiro de 2 anos depois, aquele que lembra. Amém? Que Deus nos abençoe. Hoje à noite a gente pensa um pouco mais na história de José. Fique em pé, por favor.